Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. E tô muito feliz que eu consegui soltar, né, o primeiro vídeo ontem, na sexta-feira. E já estou gravando esse hoje no sábado. Por quê, gente? Provavelmente na segunda-feira a academia vai abrir. Eu já vou explicar pra vocês o que aconteceu. Mas antes eu queria falar que eu consegui chegar nos 123 quilos, se eu não me engano foi 123.400. Eu vou deixar passar na foto aqui do lado pra vocês verem. Eu tava muito feliz, gente. Faltava só 400 gramas pra oficializar 17 quilos, né? E ontem eu tive episódio de compulsão alimentar. Eu vou deixar passando o link do vídeo aqui que eu gravei ontem à noite. Postei em algumas outras redes que eu tenho. E eu decidi postar aqui no YouTube também pra ser transparente com vocês, né? E eu tive episódio, gente, ontem de compulsão. Era quase 2 horas da manhã. Eu tava numa fome louca. E eu fiz um mingau pra comer e tal, mas enfim. Isso é um assunto pra outro vídeo. Mas atrapalhou, né? Eu acabei ganhando um pouquinho. Mas como a gente sabe, eu tenho 72 horas pra poder queimar todas essas calorias que eu comi ontem. Então hoje eu vou treinar com tudo aí. Tô sem treinar, fez 3 dias ontem. Tava andando muito desanimado, não tava treinando. Mas enfim, eu vou mostrar o peso pra vocês aqui na balança. E depois eu volto pra falar com vocês.
Então, pessoal, acabei de treinar aqui, fiz um treino de 30 minutos. E antes do treino, de roupa e tudo, eu me pesei, né? E quando eu me pesei, deu 125 kg e 800. Vou filmar pra vocês aqui quanto que vai dar agora. Vou subir aqui, ó. Pra vocês terem noção quanto que queima. Isso que eu tô de roupa, né? Sem roupa, com certeza caiu mais um pouquinho. Porque geralmente com roupa dá umas 300 gramas. Então ali tá na faixa de uns 124 kg e 500 por aí. 124 kg e meio, né? E aí tô a 1 kg só do peso mínimo que eu tava. Foi 1 kg e 100 gramas, né? 1 kg e 200 gramas. Mas é isso, gente. Eu vou comer aqui. Fiz em jejum, tá? Então eu vou comer aqui. Eu vou comer um pão com frango. Só. Porque agora não vai dar tempo de eu... Ah, não. Vou comer cuscuz com frango. Vou esquentar o cuscuz aqui. Vou fazer um franguinho. Vou botar um pouquinho de molho pra ele ficar molhadinho. É isso mesmo. Ó, ficou o cuscuz de ontem aqui. Então vou aquecer ele e vou comer ele. Pronto. Minha comida, gente, geralmente fica pronta rapidinho, porque eu já deixo tudo muito bem engatilhado. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já tô aqui com o frango. Ó, eu já guardo o frango assim, tá vendo? Temperadinho. Aqui só faltou cenoura, que eu gosto de colocar. E aí eu pego aqui, coloco na panela pra poder esquentar. Aí eu vou botar um pouquinho de extrato, porque esse frango já tá temperado. Então não precisa de... Ó, tirei pouquinho, tá vendo? Aí, gente, aqui como o frango já tá temperado, então aí no caso eu não preciso temperar ou refogar o extrato, sabe? Só boto aqui um pouquinho de água. É só pra esse frango esquentar e ficar um pouquinho cremosinho, sabe? Bem pouca coisa mesmo assim. Só pra dar uma leve cremosidade nele. Vou botar mais um pouquinho que eu achei pouco. E aí, gente, aqui eu tampo, guardo. E já tem coisa pra... Já tem molho pra eu comer outra vez, aí se eu quiser. E eu gosto de fazer assim, que aí quando mistura no cuscuz, o próprio molho já dá uma molhadinha no cuscuz, sabe? Aí não precisa colocar manteiga, esses negócios. Eu gosto por causa disso. Vou pegar aqui. Isso aqui é de queijo. Vou colocar no cuscuz. Eu amo cuscuz com queijo. Vocês não estão entendendo. O suco tem um pouquinho de suco aqui. Aqui esse caldo, se tá gostoso. Com salzinho. Ó, gente, fiz aqui, ó. Coloquei o cuscuz e o franguinho por cima. É a minha primeira refeição do dia, tá, gente? Agora é 1h30 da tarde. E eu vou comer. Ó, estou aqui, gente, estudando um pouco mais. Vou falar sobre isso aqui com vocês, tá? Vou falar também sobre academia, tá bom? Mas queria indicar esse canal pra vocês aqui, ó. Angela Borges, muito bom. Muito bom. Ela explicando sobre o glúteo, o que trabalha o quê. Então é muito bom a gente entender sobre os movimentos pra gente saber o que a gente tá fazendo, né? Porque eu não sei vocês, mas eu na academia já fiz muitos exercícios que era pra trabalhar uma coisa e trabalhava outra, porque eu executava de forma errada. E aí foi quando eu comecei a pesquisar pra entender. Então, pessoal, eu já comi, já assisti, já treinei, como vocês viram, eu mostrei um pouquinho do treino pra vocês. E eu queria conversar com vocês aqui referente ao que eu falei antes aí no vídeo da menina que eu tava assistindo. E referente à academia, gente, o que rolou? No último vídeo eu falei que a academia abriu dia 28 e acabou não abrindo. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Antes eu só vou falar sobre
o que eu tava falando aí no take anterior, que eu estava dizendo pra vocês que eu pesquiso muito o que cada exercício trabalha, qual a melhor combinação, pesquiso também várias fontes de estímulos diferentes, né, de tipos de treinos diferentes, séries diferentes. Então assim, antes eu seguia muito isso aqui, ó, eu tenho guardado até hoje aqui comigo as minhas fichinhas da academia. Ó, quando a academia fechou, eu fiquei com elas pra eu poder ter uma noção do que fazer em casa. Eu tô com 3 fichas aqui, né? Uma, ela é superior e, se não me engano, 2 inferiores. Aí tem adutor, glúteo e quadríceps. É igual. Acho que é igual. Isso mesmo. Aí eu vou explicar pra vocês aqui o que é que eu tenho o costume de mudar. Vou explicar pra vocês entenderem. Lembrando, gente, que eu não estou falando pra você fazer isso que eu tô fazendo. Pesquise antes, procure entender, estude sobre, e aí você começa a mudar de acordo com o que o seu corpo permitir. Porque tem exercícios que eu faço hoje que eu não fazia no início, né? Hoje eu faço exercício que tem alguns saltinhos, não um salto tão grandes, mas eu já faço saltos, antes eu não fazia salto. Então assim, você vai dando um tempo ao tempo aí, vai vendo o que dá, o que não dá pra você fazer, pra você acabar não se lesionando. Eu tô explicando pra vocês o que eu faço, porque atualmente eu eliminei 17 quilos, tá? Consegui chegar, né, na marca dos 17 quilos. Tive um episódio que eu comentei com vocês de compulsão, tem vídeo aqui no canal. Eu não lembro se eu falei no início do vídeo, mas eu tive. Mas eu voltei pro foco, gente. Hoje, só no treino que eu fiz aqui, só com o jejum da manhã, eu consegui eliminar 1 quilo do dia. Então, assim, é só você voltar pro foco, cara. Caiu um dia, não tem problema. O importante é você pensar assim: amanhã é uma nova oportunidade pra mim. E ir em frente, sabe? E aí eu tô ansiosa, esperando a academia abrir, etc e tal. E daí, voltando para o que eu tava falando aqui, porque TDAH tá batendo, eu tô perdendo totalmente a noção do que eu tava falando. Mas voltando aqui, sobre os treinos. Eu decidi pesquisar, gente, porque eu eliminei esses 17 quilos sozinha, né? Mesmo quando eu tava treinando na academia, eu não tinha aquele acompanhamento de um personal comigo, né? Eu tinha, obviamente, o personal da academia, que tudo que eu perguntasse pra ele, ele me auxiliava. Como executar alguma coisa lá na hora que eu via que era uma coisa nova, eu perguntava como é isso, né? E ele me explicava, é isso. E eu sempre que eu chegava em casa, eu corria pesquisar o que é aquilo, pra que serve, como executa, qual ênfase em que, como fazer pra pegar isso, como fazer pra pegar tal músculo. Então eu sempre pesquisei e eu auxilio vocês, sempre pesquisem. Nunca sigam apenas essa ficha aqui. Essa ficha ajuda? Ajuda. Mas ela é a mesma coisa sempre. Então é bom, eu particularmente gosto de fazer estímulos diferentes, né? Então eu tenho 2 séries diferentes que eu faço no leg, por exemplo. Tem uma série que eu faço unilateral e tem uma série que eu faço bilateral. E ambas as séries são diferentes, os movimentos são diferentes, as cargas. Então eu gosto de fazer estímulos diferentes porque isso ajuda a você construir massa mais rápido. Por exemplo, aqui, ó, nessa fichinha minha tem agachamento sumô. Aqui tem 5 de 20 a 15. Só que o que acontece? Eu prefiro não fazer, e esse agachamento sumô é com peso, tá? Eu prefiro colocar 10 quilos, fazer 4 repetições de 15. Ah, mas eu tô aguentando fazer 20. Show, você faz 20 no limite? Faz 20. Ah, Vanessa, eu não tenho muito tempo pra estar na academia. Tinha dia que eu não tinha tempo pra ficar muito tempo. O que eu fazia? Aumentava mais a carga, fazia menos repetições e menos série. Ah, eu fazia 3 séries de 12 a 15 com tipo 15 quilos, 20 quilos, porque pegava muito mais. E não adianta você também botar o peso, gente, e executar errado. Você tem que colocar um peso ao qual você consegue executar perfeitamente o exercício, que pegue muito. Então eu fazia isso. Mas eu nunca fiz 5 de 20, não vou mentir pra vocês, nunca fiz. Por isso que eu falo, eu não acompanho aqui, porque a gente tem que conhecer o nosso corpo e tem que saber que nem tudo é
20 repetições. Às vezes vai ter pessoas que vai ter capacidade de fazer mais, vai ter pessoas que vai ter capacidade de fazer menos, vai ter pessoas que vai ter capacidade de fazer aquilo ali. Então assim, vai depender muito do corpo da pessoa, da carga que você tá. Então isso tudo conta. Aí tem aqui, ó, leg press. Tem 3 séries de 20 a 15 repetições. Aí uma semana eu fazia assim, outra semana eu fazia unilateral, na outra semana eu fazia esse bilateral com estímulos diferentes de peso, pra variar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A extensora é 3 de 20 mais 10 de isometria. Só que eu não fazia esse aqui. Eu fazia, às vezes eu fazia esse, né? Só que eu não fazia 20, eu fazia 15 repetições. E outras vezes eu fazia um que eu puxava 8 vezes. E cada vez eu contava um segundo a menos. Eu puxava uma vez, contava 8. Puxava a outra, contava 7 segundos. Puxava 8, contava 6. Puxava 8, 5, outro 4, outro 3, outro 1. E depois que eu batia esse 1, que eu contava 1 segundo, eu puxava 1, voltava e ia 1, 2, 3, 10 vezes pra fritar. E quando eu tava com gás mesmo, eu colocava 15. Eu fazia 15 repetições seguidas. Gente, vocês não tem noção. Eu descansava de 1 minuto a 1 minuto e meio. Pega muito, 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 muito. Então, assim, isso tudo foram coisas que eu fui pesquisando, foi séries que eu fui pegando, pesquisando, tudo mais. Por isso que eu falo com vocês, pesquisem, é uma dica que eu dou. Sempre procurando executar o exercício certinho, pesquisando direitinho pra você não fazer nada errado. Eu faço sempre assim. Aí tem aqui a adução, que eu também variava vários tipos de série. Tem a adução na polia, tem a elevação pélvica, que eu também variava. O afundo eu fazia no máximo 10, porque era o que eu aguentava fazer, né? E hiperextensão no flexor, que é que você fica de bruços ali na extensora deitado e faz a hiperextensão. Esse eu fazia sempre o mesmo, que é 4 vezes de 20 repetições. Eu sempre fazia o mesmo. Então assim, gente, vai ter dias que você vai querer seguir isso aqui, mas vai ter dias que vai ser legal pra você ter um estímulo diferente, pra inflamar o seu músculo de uma forma diferente e ele crescer, você variar um pouquinho. Então eu faço assim. Claro, eu ainda não tive condições de ter um acompanhamento assim de um profissional, né, e tal. Mas eu pretendo sim. Quando não sei, Deus proverá. Mas provavelmente quando eu estiver trabalhando. Mas é muito bom, se você tem condições de ter, show. Mas se não tem, faz que nem eu, pesquisa. O YouTube, fia, tá aí. E outra coisa que eu queria falar com vocês rapidinho antes de finalizar o vídeo é sobre a academia, né, que ia abrir agora dia 28 e não abriu. Mas o dono deu um feedback pra gente, mandou um vídeo mostrando que a academia já tá quase ok, que tá terminando. Trocou o nome, ele atualizou tudo a gente lá. A academia, pelo visto, vai ficar muito bonita. Então, assim, estamos na expectativa, né? Eu estava querendo que abrisse dia 4 de novembro, que é segunda-feira, né? Um dia depois que eu tô gravando esse vídeo, mas infelizmente eu acho que não vai rolar, mas eu vou ficar aguardando. Qualquer coisa no próximo vídeo eu trago pra vocês notícias sobre a academia, se abrir, eu vou gravar um vlog lá, vou mostrar como ficou e vou fazer o meu treino, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, faça parte da família, me acompanhem no meu Instagram, que é @euvanessa.bianchi, tá? E é isso, um cheiro no coração. Até o próximo vídeo. Tô muito ansiosa, gente. Ai, a academia abre.